Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do TT. Na live de hoje a gente vai falar de um assunto tão importante que é a atuação fonoaudiológica e amamentação, e eu vou falar hoje sobre 10 erros que um fono não deve cometer no atendimento de amamentação. Então, se você já quer aprender quais são esses erros, né? Pode ficar aqui que eu vou falar, destrinchar para você quais são esses erros, o porquê que você não deve cometer esses erros e também como evitar, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá para esses erros, né? Porque a gente tá aqui para isso, para falar sobre o atendimento e a amamentação, que precisa ter muita responsabilidade, né, minha gente? Precisa realmente de muito compromisso. A gente precisa ser muito ético trabalhando com a amamentação. Deixa eu consertar essa luz aqui rapidinho. Ai, tô achando tão... Deixa assim mesmo. Ok, vamos lá. Bom, primeiro erro, gente. A gente nunca, se você é fono e tá me assistindo, se você não é também, manda essa live pra uma fono, porque fono precisa ouvir o que eu vou falar agora, tá certo? A gente tem que sempre pensar que a gente tá atendendo um binômio. Então, qual é o primeiro erro da fono, às vezes, quando vai atender a amamentação? E isso não é só da fono, não, hein? Muita gente, quando vai atender a amamentação e atende, por exemplo, em hospital, em maternidade, o que começa fazendo, né? Começa pelo atendimento do bebê. Começa indo direto até o bebê. E aí eu preciso falar pra você que, olha, se você quer realmente prestar uma assistência de qualidade em amamentação, se você quer realmente ter resultados no seu atendimento de amamentação, se você realmente quer ser um profissional de referência em amamentação, que as pessoas vão chamar você para os casos, porque você demonstra resultado, você precisa entender que você não vai mais atender só uma criança, e principalmente quando você for chegar, que você tem 2 pacientes agora, que é a mãe e que é o bebê. Eu falo isso sempre por aqui, mas é super importante lembrar que muitas vezes isso acontece na prática. Diga pra mim se não acontece. Muitas vezes, né? Quando você tá ali pra atender a mãe, a criança, e você chega e você vai direto pro bebê. Você às vezes começa a sua avaliação diretamente, né? Buscando reflexos do bebê. Claro que eu entendo que cada serviço tem pouco tempo, né? Dentro de um hospital, o tempo é reduzido da sua assistência. E isso deve se adequar a cada ambiente. Mas a gente não pode esquecer e não pode ignorar que atendimento de amamentação precisa de manejo de amamentação. Então, eu não posso dizer que eu vou atender uma dupla se eu não atender a dupla, se eu não souber de lactação, se eu não entender como é que tá a mama dessa mulher, em que fase da lactação essa mulher está. Então, eu preciso entender como é que tá o funcionamento ali do organismo dessa mulher, para poder entender também como eu vou ajudar esse bebê a ter uma pega melhor no seio, a ajudar esse binômio a se organizar melhor do ponto de vista de amamentação. Então, esse é o primeiro erro, a gente não pode esquecer disso, né? Se você tiver papel e caneta, já anota aí, nunca começar diretamente pelo atendimento do bebê. Por quê? Né? Agora eu vou te explicar por quê. Porque se a gente chega, por exemplo, para atender, e aí é um atendimento que a criança não consegue pegar o peito, fazer a pega. Se você ignora a parte de avaliar a mama dessa mulher, ver como é que tá, ver se precisa de uma ordenha de alívio, você corre um sério risco de, na hora que você for colocar esse bebê no peito para fazer a avaliação, digamos, a avaliação funcional, né, de deglutição, enfim, você corre um sério risco desse bebê ter dificuldade. E aí você vai observar que era a mama da mulher. E aí você já irritou um bebê que tá morrendo de fome, você perde o atendimento ali, né? Você não consegue mais dar continuidade àquilo que você estava fazendo, porque ele vai ficar muito irritado, porque não consegue pegar o peito, a mama muito rígida, com a areola sem estar macia, né? Sem estar maleável. A gente não consegue fazer o bebê pegar direito. Então, se você começa diretamente pelo bebê, você começa invertendo toda uma ordem, né? Digamos assim, não é nem cronológica, mas uma ordem, né? De atendimento que poderia te facilitar na hora que você fosse colocar a criança no peito. Então, eu sempre penso em atender, né? Mãe, bebê e dupla. Digamos assim, do ponto de vista de amamentação. Primeiro pela mãe, pela avaliação das mamas, depois pela avaliação do bebê, avaliação oral direta, né? E depois avaliar esse bebê no seio, tá? Nunca diretamente pega o bebê, ou então tem gente que já chega colocando o bebê no peito e depois faz uma enrolação querendo fazer avaliação oral. Não, gente, a avaliação deve ter começo, meio e fim. A gente precisa, né, fazer um caminhozinho, senão a gente vai perder o atendimento e vai se perder nesse atendimento, tá certo? Então, é um erro que eu vejo muito, né? Começar direto pelo atendimento do bebê, às vezes não sabe nem o que fazer nesse atendimento. É muito complicado isso, tá?
Um outro erro que acontece muito é, olha, essa daqui vocês já devem ter passado por isso. Prescrever protetor de silicone, né? O intermediário de silicone, aquele maleávelzinho que a gente coloca lá na mama da mulher. Pra quê? Pra, às vezes, né? Tentando promover o aleitamento materno, tentando fazer com que o bebê tenha maior pista sensorial, proprioceptiva, oral, para poder ele realmente eliciar uma pega, porque tem bebês que precisam realmente de uma pista proprioceptiva maior do que outros, né? Quem é fono sabe disso. Porém, esse não é o melhor caminho, né? Na maioria dos casos, e na maioria dos casos, ele não é o caminho que vai resolver. Então, quando a gente pensa em utilizar... Eu até falei sobre isso ontem aqui, falando sobre intermediário de silicone, né? Me mandaram uma pergunta falando sobre isso. E eu até esclareci essa questão. Por quê? Não é que o intermediário de silicone seja o maior dos vilões na amamentação, não é isso. Tá? Inclusive, existem casos muito específicos, muito pontuais, em que a gente pode utilizar o intermediário de silicone para facilitar a ida desse bebê ao seio, principalmente pensando em promover o aleitamento, né? Já tive caso de que o bebê era muito sonolento, precisava de muita pista proprioceptiva, ele já tinha fórmula, já tinha ganhado uma mamadeira, e o que aconteceu? Esse bebê, a mãe estava ali diminuindo a produção. E aí eu cheguei no ponto que eu falei assim, olha, essa mama não tá fissurada, mas se esse bebê precisa de tanta propriocepção, eu tenho um risco dessa mãe parar de amamentar, porque esse bebê não tá conseguindo sugar no peito, e esse leite secar, né, ela parar de produzir, ou eu tenho um risco também, esse seria, na verdade, o maior risco do bebê fazer um desmame precoce, né? E aí o risco que o intermediário me traria seria o risco da confusão de bico, só que o bebê já tava na mamadeira, então não tinha muito o que pensar nesse caso, né? Então, eu, sim, nesse caso, optaria por utilizar um intermediário de silicone, mesmo tendo já, claro, esgotado minhas possibilidades terapêuticas, né, de posicionamento, de manejo de lactação. Às vezes, o bebê tem uma confusão de fluxo. Então, muitas vezes, e eu vejo isso muito em hospital, tá ali, o bebê tá fazendo confusão de fluxo. Às vezes não é só de bicos, né? Não é por causa da textura do bico, porque o bico é diferente da mama. Às vezes não é sempre por causa disso. Ele até faz uma pega na mama, mas ele não consegue dar continuidade, porque o fluxo é diferente do fluxo da chuquinha, que ele tava na maternidade, né? Da mamadeira. Então, em vez de pensar outra coisa que promova um fluxo maior, como, por exemplo, aumentar a ordenha na mama dessa mulher, para ela aumentar, né, bombar mesmo a produção, pra gente tentar um galactagogo, tentar uma relactação, não. Vai pensar em colocar logo intermediário de silicone, e isso não resolve, né? Pelo contrário, você só vai aumentar o problema ou continuar com o problema, no caso de confusão de bicos, né? Então, muitas vezes a mulher não vai conseguir amamentar. Quando a gente entra com o intermediário, a gente precisa saber fazer esse desmame, porque é muito difícil fazer esse desmame e às vezes não consegue, tá? Às vezes o bebê só vai mamar na presença do intermediário de silicone. Então, é muito importante o acompanhamento de um profissional que seja especializado e você realmente ter essa expertise e saber, poxa, o intermediário pode causar confusão de bicos. O intermediário tem textura diferente, né, do seio materno. Não é a mesma coisa, é um silicone que tá ali, né? Ele pode até dar uma maior pista proprioceptiva do ponto de vista do mamilo, porque o mamilo, a função dele é essa, a propriocepção oral pro bebê, para ele fazer uma boa pega na areola, né? Então, o intermediário, ele pode ali formar, né, aquele mamilo, assim, falso, para que o bebê elicie uma sucção ali no seio. Só que a gente precisa lembrar que o mais importante não é que o bebê abocanhe o mamilo, e sim o complexo mamilo-areolar. Então, se uma areola tá bem macia, a gente fazendo uma pinça, a gente pode promover uma amamentação e esse bebê pegar a mama e sugar a mama direitinho, sem intermediário de silicone, né? Existem outras coisas, né? Outros posicionamentos que a gente pode testar, né? De repente o posicionamento cavalinho, o bebê mais verticalizado, para ele ficar mais alerta, né? Se é um caso de um bebê mais sonolento. Tem tantos casos, né? E já me perguntaram muito sobre o intermediário nos casos de fissura. E aí, sim, tem alguns casos em que você, mesmo fazendo laser ali, o laser não vai agir imediatamente, né? Você vai fazer o laser e aí a mãe tá com um processo doloroso grande, mesmo que você faça protocolo de analgesia, talvez ela não sinta melhora, e aí você não pode extrapolar, né, o uso do laser ali.
talvez o intermediário ele entre aí para facilitar e você não perder essa sucção no peito para a mulher, entendendo todo o conjunto, tá? Porque se essa mulher tem uma boa produção, não vai ser ofertando no copinho de um dia para o outro que ela vai parar de produzir. A gente tem que entender o contexto. Então, o intermediário de silicone ele pode auxiliar em casos muito específicos e pontuais, mas na maioria das vezes ele atrapalha. E a prescrição dele precisa ter muita cautela, muita dosagem, precisa ser por um profissional que saiba introduzir, saiba desmamar, né? E o risco de não desmamar também é grande, porque não depende só do profissional, depende do bebê, né? Depende da criança, dali, de como é feito esse manejo, não vai depender só de você. Uma coisa super importante, que aqui eu vou acrescentar mais uma coisa nas 10 que eu coloquei aqui pra vocês, mas não existe garantia no seu atendimento, gente. Não existe a gente dizer assim, olha, vou atender aqui você, tenha certeza, pode confiar que você vai conseguir amamentar. Não existe isso. A gente precisa ter muita cautela quando a gente fala com as famílias, porque a amamentação depende de você, profissional, será? Será que tá nas suas mãos? Claro que não, né? Existe tanta dinâmica aí envolvida nisso, existe o compromisso da família, o apoio dessa mulher, né? A própria mulher, o desejo dessa mulher, o bebê, né? As questões que envolvem o bebê. Então, por favor, gente, para de dar garantia, né? E para de achar também que você é a garantia. Nós não temos garantia de nada, tá? Então, por isso a gente precisa ter muita responsabilidade sobre a prescrição de bicos artificiais, né? Protetor de silicone, né? Intermediário de silicone é bico artificial. A gente precisa lembrar disso. Ah, é pequenininho, é maleável. Não, é bico artificial, tá certo? Então, vamos lá pro terceiro, que eu falo muito. Terceiro erro que eu pontuei aqui, que a gente precisa prestar atenção, nos casos em que, principalmente, galera que trabalha em hospital, eu tô falando muita coisa aí pra galera que trabalha em hospital, mas assim, tem fã que trabalha em consultório e recebe isso, tá? E eu sei que tem uma galera que trabalha em hospital com neonatologia, então preciso falar também pra vocês, tá? Quando você tem aqueles casos de incoordenação, de sucção, deglutição e respiração, o bebê tá lá incoordenando direto e tá engasgando, meu Deus, disfágico, né? Aí já dá a carimbada do bebê que é disfágico. E aí ele tá tendo episódios recorrentes de incoordenação, tá tendo engasgo recorrente. A primeira coisa que o fono vai lá e pensa, vou controlar o fluxo, né? Esse bebê tá engasgando porque o fluxo tá demais, ele não tá conseguindo, tá? Talvez precisa melhorar a maturidade, talvez seja uma questão com a sucção, aí a gente precisa avaliar, mas preciso melhorar esse fluxo. O raciocínio tá certo? Tá ok seu raciocínio, tá super certo. Só que como é que você vai controlar esse fluxo? A resposta não está na mamadeira. E esse é o ponto. Para controle de fluxo, a gente não tem que pensar em mamadeira no primeiro momento, gente. Não, pelo amor de Deus. Falando mais uma vez aqui sobre bico artificial, né? A gente não tem que pensar em mamadeira para resolver controle de fluxo sempre, tá? A mamadeira, assim como o intermediário de silicone, deve ser pensada nos últimos dos casos. Vai ter bebê que vai precisar? Sim, né? Principalmente se a gente tá falando de disfagia realmente, de bebê que tem muita necessidade de controle e que a gente não consegue promover o aleitamento, né? E que a gente não consegue reduzir, talvez, o fluxo dessa mulher. Muitas pessoas me perguntam assim, Carol, e naqueles casos em que a mãe tem hiperlactação, o que é que eu faço, né? Porque se ela tem pouca produção láctea, eu posso estimular. Mas se ela tem hiperlactação, como é que eu vou fazer? Existem estratégias para hiperlactação, para controlar o fluxo, gente. É estudando a amamentação que a gente resolve isso, tá? Então, é muito importante saber tudo isso para na hora que você tá ali à beira-leito, você saber promover o aleitamento. Ser referência à amamentação é isso. É pensar em amamentação em primeiro lugar. Não dá para eu pensar naquilo que é mais rápido, naquilo que é mais fácil, tá? Porque pense o seguinte, você é um profissional. A família que tá ali sendo atendida por você tá confiando naquilo que você tá falando. Então, se você falar assim, olha mãe, o leite materno, ele é salgado. A mãe vai acreditar que o leite materno é salgado, afinal de contas você estudou não sei quantos anos ali na faculdade e disse que o leite materno é salgado, muita mãe vai acreditar sim, né? A maioria delas acreditam piamente naquilo que o profissional fala. Então a gente tem que ter muita responsabilidade sobre o que a gente tá falando. É claro que isso é um exemplo esdrúxulo que eu dei aqui, tá, galera? Não é isso, não. Embora o leite materno possa mudar de sabor aí, dependendo do quadro de cada mulher, tá? Mas isso é assunto para outra live.
Mas assim, nos casos que a gente tá falando então aqui de controle de fluxo, não pensar em mamadeira. Então, o que é que eu posso pensar? Se a mulher tá no caso de hiperlactação, como eu falei, a gente pode promover, né, o controle desse jato que sai, porque alguns casos podem ser hiperlactação, outros casos pode ser o reflexo de ejeção exacerbado. Na hora que o bebê começa ali, ó, guti, 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 às vezes essa mulher dispara um reflexo muito grande, um jato muito forte. Então, a gente pode orientar a mão de tesoura para controlar esse fluxo. Uma outra questão é trabalhar com fármacos, né, não naturais, no caso, com galactagogos que vão, na verdade, reduzir a questão da produção láctea, porque hiperlactação, produção excessiva de leite materno pode ser um problema, pode levar a mastite, engurgitamento recorrente, né, ser um desconforto para a mulher. Então, nesses casos em que o negócio tá demais, a gente pode dar uma controlada, claro, dependendo da necessidade de cada criança, conversando também com os profissionais que acompanham essa mulher. Mas existem medidas, né, não farmacológicas, medidas naturais de redução também dessa produção láctea da mulher. Então, a gente tem como controlar fluxo, certo? Pensando em casos, gente, de desenvolvimento típico. Eu não tô falando aqui de, por exemplo, o bebezinho prematuro, que a mãe tá com a produção ótima e a gente quer controlar fluxo para ele. Aí é outra história, certo? A gente vai trabalhar com uma vazia e em alguns casos vai funcionar, outros não, certo? Aí no caso a gente não vai reduzir a produção da mulher num caso de prematuro, não é isso. Tô falando numa situação típica, né? O bebê nasceu ali, 37 semanas completas, a termo, direitinho, né? Aqueles quadros fechadinhos, mas que a mãe tem uma hiperlactação, que é nesses casos que a gente vê muito em coordenação realmente, né? O bebê começa a mamar e começa a engasgar. Aí corre e chama a fono, né? Corre pra fono, precisa levar no fono, o bebê é disfágico, chega lá. Era questão de fluxo do leite materno, da saída do leite da mama. E não se controla fluxo de leite materno com uso de mamadeira, né? A gente vai tirar o bebê do seio, vai levar pra mamadeira, ainda que a gente faça ordenha, mas se o bebê não suga no seio, o que acontece? A produção dessa mulher vai diminuir. E se esse bebê não vai para o peito, não tá sugando, não tem ordenha, né? Não tem protocolo que você faça que seja igual à produção, que seja igual à sucção da criança. Então, o risco do desmame precoce é gigante, né? Então, não dá pra a gente trabalhar dessa forma, tá? Uma outra coisa, um quarto erro que eu trouxe aqui pra falar pra vocês. Estimular a sucção com chupeta, né? Trouxe aqui é os erros dos bicos artificiais, né? Coloquei um atrás do outro. Mas prometo que essa é a última aqui de bico artificial. Parece que sim. Estimular a sucção com chupeta, né? Tá ali, receber o bebê no hospital, ou então o bebê chegou pra você no consultório. É um bebê que de repente não tá ainda se alimentando por via oral. E você precisa estimular a sucção bem débil dessa criança. Aí fala, ok, vou estimular a sucção. Com o que é que eu vou estimular a sucção? Com chupeta? Gente, por favor, não existe estimular a sucção da criança com chupeta, a menos que o bebê esteja internado numa UTI, a mãe não esteja presente com esse bebê, certo? E você não tá ali 24 horas com essa criança, né? Então, você vai precisar fazer com que a equipe se envolva aí no trabalho e auxilie, e aí você pode fazer o uso da chupeta terapêutica, né? Com dosagem específica, enfim. Mas esse é um caso muito específico, né? Quantos casos você atende que é assim? Muita gente nem atende UTI, né? Por favor, então, não vamos pensar em chupeta na hora que pensar em estimulação de sucção do bebê. Existem várias outras medidas. Por quê, gente? Por causa de confusão de bicos, por causa que o bebê... a gente tira a livre demanda dessa mulher. Então, se, por exemplo, você tá visando a amamentação e você coloca uma chupeta, o bebê vai acostumar na chupeta. E qualquer coisa vai ser desculpa para colocar a chupeta no bebê. E a gente tira a livre demanda de amamentação, né? A livre demanda, a sucção não nutritiva que ele precisaria fazer no peito, ele vai começar a fazer na chupeta, né? E no final das contas, a culpa vai ser de quem? Da fono. Então, se você quer ser referência em amamentação, não faz isso, tá bom? Vamos lá. E aí, estimula a sucção como, né? Não dei aqui a solução pra vocês. Gente, várias formas, né? Vocês podem falar alguma aí? Sucção com o dedo enluvado, você pode estimular a sucção no dedo enluvado, né? Existem várias técnicas. Você pode trabalhar estímulo tátil térmico gustativo com o próprio leite materno, né? Tudo que for, né? Estimular a função oral da sucção é válido no sentido de tirar os bicos artificiais,
tá? Você pode fazer sonda a dedo para começar a fazer volume com essa criança, né? Volume mínimo, enfim. E isso vai ser muito válido. Então, não precisa, certo? Estimular com a chupeta, tá? Fora que existe a mama vazia também, técnica de mama vazia, tá? Bom, quinto erro. Que mais? Né? Pensar no galactogogo. Se você tá aqui e você não sabe o que é galactogogo. Galactogogo são medicamentos, né? Tanto naturais quanto industrializados, né? Feitos pela indústria, que promovem o aumento da produção láctea, chamados de galactogogos, tá? E aí um erro muito grande quando a gente pensa em galactogogo é pensar no galactogogo antes do manejo da mamada. Por exemplo, você tá atendendo ali uma criança e você pega e fala o seguinte: essa mulher tá com a produção baixa e o que é que eu posso fazer, né? Tá discutindo ali com os profissionais o que é a fono, o que todo mundo pode pensar pra que essa mulher aumente a produção. E às vezes a mulher nem tá com a produção baixa, às vezes ela só tá produzindo colostro, tá, gente? Que é a primeira semana ali, tá produzindo colostro, tá tudo certo com a produção dela. Mas querem bombar porque acham que o bebê nasceu, a mulher tem que esguichar o leite do peito, né? Tem gente que acha isso. Então, né, é um erro pensar no galactagogo antes de pensar no manejo da mamada. O que é o manejo da mamada? O manejo, ele se trata, né, de todas as questões que envolvem aí a amamentação. Então, por exemplo, se eu tenho um bebê que está em aleitamento materno exclusivo e que a gente sente que existe uma produção baixa, vamos tentar ordenhar mais vezes, vamos tentar melhorar a livre demanda. Isso é manejo de amamentação. Vamos tentar ver se tem alguma coisa que está interferindo na sucção dessa criança e por isso está reduzindo a produção dessa mulher, tá? Por quê? Galactagogo, querendo ou não, é fármaco, né? É uma substância que vai ter um efeito colateral. Galactogogos são substâncias que têm como efeito colateral o aumento da produção láctea da mulher, tá? Então, assim, é um fármaco que você está expondo essa mulher, o organismo dessa mulher é um fármaco que tem efeitos colaterais diversos e que um deles é o aumento da produção láctea. Mas pode ter outros. Então, para que expor a mulher a um fármaco? Né? Se você tem outras medidas anteriores, né, não farmacológicas, que você pode utilizar para que aumente a produção dessa mulher. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Nunca pensar no galactogogo como primeira opção. E o que acontece na maioria dos lugares, né, maternidades, hospitais, a mulher nasceu o bebê, a mulher tá ali tentando ordenhar, às vezes nem sabe como fazer uma ordenha, né? Porque é muito difícil as pessoas orientarem como é que essa mulher vai fazer a ordenha, né? Isso é um papel muito importante do fono, também saber orientar essa mulher. E aí, nasceu o bebê, a mulher nem sabe fazer a ordenha, tá ali saindo uma gotinha, né? Gotinhas de colostro, e ela tá achando que a produção tá baixa, aí vem gente e fala que a produção dela tá baixa. Aí, ao invés de ter manejo de amamentação, ensinar a ordenha, colocar o bebê no peito, não. Todo mundo já fala assim, né? Chega lá o médico e fala assim, tá bom, vou passar um remedinho pra você porque seu leite vai chegar, né? Vou te dar aqui não sei o que pra o seu leite descer. E não é assim, né? Tem muitos outros efeitos quando a mulher faz uso de determinados tipos de fármacos. Inclusive, pode ter efeitos colaterais ali na recuperação dela do pós-parto. É muito importante a gente pensar sobre isso. Então, por favor, se você quer discutir sobre galactogogo na sua equipe, muito importante você pensar antes no manejo da mamada para depois sugerir isso, tá, fono? Ok. Entendido isso, vamos para o sexto erro, tá? Um sexto erro muito corriqueiro é orientar a mãe, dar orientações erradas, né? Isso aí já é algo que interfere diretamente no manejo de amamentação. Mas é um erro muito corriqueiro, às vezes nas maternidades, às vezes até no pré-natal que essa mulher faz, de chegar assim e passar essa orientação para a mulher, que é amamentar apenas em uma mama. Sempre chegam pra mulher e falam assim, olha, você tem que dar um peito e aí na próxima mamada você dá outro peito. Jamais dá os 2 peitos em uma mamada só. Tem gente que fala um negócio desse. Fala, gente. Fala porque eu já tive vários relatos de várias mulheres falando pra mim que tiveram essa orientação ou na maternidade, ou no pré-natal, ou foi lá o outro profissional que falou pra ela isso. E isso não existe. Sabe por que isso não existe? Porque cada bebê tem uma necessidade, cada mulher tem uma capacidade de produção láctea, né? Cada mama tem uma capacidade de produção.
Em uma mulher, a gente tem duas mamas. Vamos pensar assim. Cada mama é uma diferente da outra. E cada mama vai ter uma capacidade própria de produção láctea, certo? Então, ela pode ter uma mesma mulher pode ter uma mama que produza muito leite e outra mama que produza menos leite, certo? E aí, a gente tem um bebê que tem uma necessidade específica de leite e a gente pode ter uma situação de amamentação em que essa mulher já passou por redução de mama, né? Cirurgia para redução de mama, ela tem hipoplasia ou ela tem alguma outra condição que pode ser um risco para a produção láctea dela. E aí, se a gente quer pensar em promover a amamentação e dar uma orientação dessa, pensando num caso que a mulher já tem um risco, e aí não se pensa nisso e fala, olha, você tem que dar uma mama na mamada e na próxima você dá outra. Não pode, né? Chega cheio de regrinhas para essa mulher, o que acontece? O risco é que essa mulher não consiga amamentar exclusivamente esse bebê, porque esse bebê vai solicitar mais peito e ela vai ficar com receio de ofertar outro peito e esse bebê de repente encher a barriga, não sei. A mãe já vem com essa coisa da culpa, né? E cria várias teorias na cabeça. Se o profissional falou, é verdade. Então, ela não dá o outro peito, o bebê começa a perder peso e aí ganha o quê? Uma fórmula, uma mamadeira e no final desmame precoce, porque esse é o caminho, né? Mais fácil, mais rápido, né? E nem sempre o caminho mais rápido é o melhor caminho. Então, é muito importante a gente saber o tipo de orientação que a gente dá para essas famílias e para essas mulheres, principalmente pensando em manejo de amamentação. Nunca passar regrinhas, né? Não existe regra quando se trata de amamentação. Existe situação, contexto, entender qual é a situação daquele binômio, daquela dupla. E entender quais são as possibilidades para aquele contexto. Vai ter bebê que vai precisar de 2 mamas para se satisfazer e tá tudo bem, gente. Não tem problema nenhum. A gente trabalha com um corpo que é o seio materno, né? A mama, ela é como uma fábrica. Ela se adequa à necessidade do bebê. Quanto mais esse bebê mama, mais ela vai produzir, certo? E se o bebê mama um determinado tipo de vezes, ela vai entender que o bebê precisa de determinada quantidade de leite e tá tudo bem, é fisiologicamente completamente possível. Não sei quem foi, né, que começou a ter essa ideia aí de que existem essas regrinhas, de que o bebê tem que mamar só em um seio e não pode mamar no outro, enfim. Mas eu tô aqui pra dizer pra vocês, não passem esse tipo de orientação, tá? Porque o risco é o desmame precoce. Qual é a orientação certa? Avaliar, entender o contexto da família, entender o que é que funciona pra aquela família, né? O que é importante? O esvaziamento da mama, né? Isso que é o importante. A mulher precisa esvaziar uma mama por completo para dar outra, né? O bebê tá ali reclamando, não quer mais aquela mama, oferta outro peito, tá ótimo, né? Quando o bebê tá reclamando, isso é um sinal muito provável de que ele não tá satisfeito ali, né? Ou que ele quer alguma coisa, ou que ele tá sentindo alguma coisa, se colocou no outro peito e tá ajustado, tá tudo bem, tá? Aí vem uma outra questão com isso, né? Que é também muito pensando nessa coisa de só pode um peito e uma mamada, essa coisa de regrinha. Tem um outro erro que tá atrelado a isso, que é o 7º erro de hoje, tá? O erro que o fono precisa deixar, né, na sua atuação com a amamentação, que é de orientar tempo de mamada, principalmente pensando em leite posterior. Se você já ouviu falar sobre leite posterior, eu tô aqui para desmistificar isso para você, tá? Não existe tempo de mamada em amamentação. Ah, Carol, então você quer me dizer que um bebê que fica 2 minutos no peito é suficiente? Eu não tô falando isso, tá? O que eu tô dizendo é que bebês, eles vão ao peito não é só pra se nutrir, tá? Então, bebês, eles podem ir ao peito porque eles estão querendo carinho, eles estão querendo aconchego, eles estão querendo se sentir seguros, eles estão precisando fazer sucção não nutritiva, que é o que vai acalentar eles naquele momento, e eles estão querendo também calibrar esse peito para produzir mais. E vai ter uma hora que ele vai estar com fome mesmo e ele vai ficar ali mamando. Então, para cada necessidade dessa, esse bebê pode passar um tempo diferente no peito. Não é verdade? Se ele só quer se acalentar, é muito provável que ele sugue e durma, né? E é muito provável que quando ele estiver com fome, ele fica ali 10, 15 minutos direto mamando até ele conseguir, né, relaxar, encher a barriguinha e dormir. Então, vão existir essas variações. E por isso que eu falo, não existe tempo de mamada específico,
tá? É claro que você precisa entender o contexto, né? Entender como é que tá a produção dessa mulher, tudo isso, entender essa família, mas dá orientações do tipo assim, ó. Você tem que deixar ele no peito pelo menos 10 minutos, porque se você não deixar ele no peito 10 minutos, ele só vai mamar o leite magro, que é o leite anterior, e não vai ganhar peso. Pelo amor de Deus, isso é um terreno muito perigoso. Não pode falar isso, tá? Primeiro porque você confunde a cabeça da mulher, que acha que o primeiro leite que sai é um leite que é água e que o leite importante é o outro leite, e não, tudo é importante, tá? Segundo, que não existe essa coisa de leite anterior, leite posterior, que o posterior é que é o gordo. Se a gente tem um bebê que amamenta em livre demanda, pensando isso, que não existe tempo de mamada, que o bebê amamenta em livre demanda, Maria, esse assunto eu escuto todos os dias, só pode sugar 15 minutos, pelo amor de Deus, né? Não, Maria, não existe isso, né? Isso é triste, né? Enfim, e aí, quando a gente pensa de falar isso para as mães, o que acontece? Na verdade, pela própria física, gente, se a gente tem moléculas de leite, né, que ficam mais anteriorizadas, digamos assim, o primeiro leite que o bebê vai sugar é um leite que tá ali parado, que é mais rico em água, porque as moléculas de gordura, elas ficam realmente mais aderidas na mama. E conforme esse bebê vai sugando, essas moléculas vão se desprendendo. Mas isso é física, né? O que é mais leve sai primeiro e depois vem o que é mais pesado. Porém, se é um bebê que tá em livre demanda, às vezes isso nem acontece. Às vezes o que é gordo já sai primeiro, porque esse bebê tá ali o tempo todo calibrando a produção dessa mulher. E aí, por exemplo, na mamada anterior, ele fez uma sucção não nutritiva. Já deu uma boa sugada no peito dessa mulher. Daqui 1h30 ele vai sugar de novo. E aí não tem leite parado no peito, não tem nada disso. Ele vai sugar pela demanda dele e o leite já vai sair molécula de gordura já na primeira mamada. O que acontece? Essas moléculas de gordura, elas se desprendem ali, né, das glândulas lá da mama, desde o momento que o bebê, que começam os reflexos de ejeção de leite. E os reflexos de ejeção de leite acontecem durante toda a amamentação, né? O bebê suga, começa, dispara o reflexo de ejeção. E aí dispara a saída de gordura, a saída de molécula de gordura. Então não existe isso de, o bebê tem que ficar 10 minutos. Não, gente, né? Ele tá sugando ali, tá saindo gordura, tá saindo água, tá saindo proteína, tá saindo todos os nutrientes presentes no leite materno, certo? Então é um terreno muito perigoso falar isso para uma mãe. A gente precisa, né? Se você quer se tornar referência em amamentação, entenda sobre manejo de amamentação, estude amamentação e não passe esse tipo de informação, tá? O risco é confundir a cabeça da mulher e o quê? Promover desmame precoce. É isso que eu sempre falo para as fonos, né? A gente precisa ter muito cuidado porque o risco é promover desmame precoce. Se você dá uma orientação errada, pode parecer muito inocente, mas promove desmame precoce, tá? 8º erro. Não assinar os procedimentos no cartão da criança, né? Você fez a avaliação do bebê, fez a avaliação do freno lingual e não registrou nada no cartão do bebê. Isso é uma prática que muita gente não faz e muita gente acaba se esquecendo, porque a gente tem ali tudo, né, para usar, mas às vezes a gente esquece que tem. E um bebê, principalmente que tá na rede SUS, né, pensando aqui quem trabalha no SUS, por exemplo, o cartão da criança é o que vai falar dos procedimentos que ele já fez. Vai ter profissional que talvez não lembre de perguntar tudo, mas ele vai pegar ali o cartão da criança para olhar os testes que já fez, né? Então fez teste do olhinho, teste do pezinho, teste da linguinha. Cadê o teste da linguinha? Não tá ali, não tá marcado o que fez. E aí, de repente, se você fez a avaliação ou se de repente você verificou que esse bebê tem uma necessidade, né, de fazer um acompanhamento com você tá fazendo sessões de acompanhamento com ele, deixar isso registrado, tem uma parte de anotações lá, né, para o profissional anotar no cartão da criança, é muito válido. Isso vai informar para os outros profissionais que tiver acesso a esse bebê de que ele já foi acompanhado por um fonoaudiólogo. Isso pode até acender o olhar desse profissional, no sentido de, o fono acompanhou ele, mas por quê? Né? Já vai acender essa luzinha. Por quê? Era freno lingual? Será que ele tinha alguma questão de deglutição? E quando vai ver era uma questão de disfunção oral? É muito importante, né, a gente se posicionar nesse lugar e usar essas tecnologias que são leves, né, gente? São coisas básicas que toda criança tem e que a gente pode fazer isso ao nosso favor, né? Utilizar isso ao nosso favor. Eu sei que tem muito profissional que não anota, né? Às vezes a criança que tem a cadernetinha ali que tá lisa. Mas a gente tem que fazer o nosso papel. Se você quer se tornar referência, comece a colocar isso na sua prática, né?
pega o cartão da criança, olha o cartão da criança e começa a anotar no cartão da criança. Nem que seja uma vez, né? Você tá fazendo um programa de sessão com essa criança, né? Várias sessões. É uma família que tem uma demanda muito grande, a mãe precisa de manejo, a criança precisa de muita atenção e às vezes não deu tempo na sessão de você pegar o cartão da criança. Separa um tempo nesse período que você imagina que vai acompanhar essa criança, né? Nem que seja na última sessão, não sei, para você ter acesso ao cartão da criança, né? Até olhar o que essa criança já fez, o histórico dessa criança, né? As questões lá de Apgar, enfim, do nascimento dessa criança, peso ao nascer, não sei o quê. E também colocar lá as suas considerações enquanto fonoaudióloga. O seu parecer é muito importante, viu? Principalmente a primeira fase aí de vida dessa criança, tá? Um outro erro muito corriqueiro é o erro número 9, tá, gente? É realizar a avaliação oral e esquecer da avaliação do freno lingual. E não se engane, porque isso acontece, tá, gente? Principalmente com o fono que trabalha em hospital, que trabalha com neonatologia e que tem muito bebê para atender. Às vezes vai lá, faz a avaliação oral, só deu para fazer a avaliação do sistema sensório-motor oral no primeiro dia. Aí olha, mucosa, olha, força, mobilidade, nananana. Tá, mas você chegou a olhar realmente morfologia do freno lingual? Porque às vezes as fonos separam, né? Teste da linguinha aqui no âmbito e a avaliação num outro âmbito aqui, né? E aí a gente precisa lembrar que a gente... tô vendo sua pergunta, Ariana. Deixa eu só fechar aqui o raciocínio que eu já te respondo. A gente precisa fechar o raciocínio de que não existe a gente fazer a avaliação oral de uma criança e ignorar o freno lingual. A gente precisa avaliar o freno lingual, estrutura, né? Faz parte da avaliação de estrutura, de morfologia dos órgãos fonoarticulatórios. Uma fono que fez a avaliação oral numa criança e não viu a alteração de freno lingual é difícil, né? É comprometedor. Ainda mais se você for ali se comprometer a escrever no cartão da criança, você avaliou a criança e não viu o freno lingual. Tem a responsabilidade sobre isso, tá? Mesmo que você fale, olha, eu preciso estudar mais, se comprometa a estudar mais e direcione a avaliação dessa criança para um outro fono que você conhece que tem mais expertise. Isso não tem problema nenhum, gente. Isso só promove a saúde da criança. A gente tem que parar de pensar que a gente como é que fala? Concorrente um do outro. A gente não é. Tô aqui para ajudá-lo justamente por causa disso. A gente precisa se unir. Quanto mais a gente se unir, mais forte nossa categoria vai ficar e melhor a gente vai desempenhar o nosso trabalho e só tem a ganhar para o paciente, né? Ele que mais ganha com isso, tá? Tá, deixa eu ver a pergunta aqui. Ariana, Carol, estou com um paciente de 6 meses prematuro, nunca mamou. A mãe dele ainda tem esperança de ele mamar. Você acha que ela consegue ainda? Sim, é super possível que ela consiga ainda, tá? Não tô dizendo que vai acontecer e nem tô dizendo que também é impossível. Tô dizendo que é possível, mas ela precisa entender que ela vai precisar passar por um protocolo muito grande aí, muito forte de lactação induzida. Tá? Você já ouviu falar em lactação induzida? Precisa estudar um pouco essa parte da lactação induzida, porque, por exemplo, bebês que são adotados, que a mãe nunca gestou, é super possível que a mãe induza a lactação e comece a amamentar. Talvez essa criança não fique em amamentação exclusiva, né? No caso de bebê adotado, né? De mães adotivas. Mas é super possível fazer um aleitamento misto, então. E várias coisas, né? Então, lactação induzida tem protocolo de lactação induzida. Você tem que pensar na relactação, tem que pensar em bastante protocolo de ordenha para essa mulher, para que ela simule, né? A amamentação em seio materno. E assim, se o bebê pegar nesse leito, né? Então, tem que ver, ele já foi exposto a bico artificial, né? É muito difícil um bebê que há 6 meses vem sendo exposto e aprender um padrão de sucção na mamadeira, partir para um padrão de sucção no peito. Mas não é impossível, não, tá? Com 6 meses também, a gente não tem mais a necessidade da amamentação exclusiva, porque agora ele vai estar num processo prematuro, né? Então, tem que ver a idade corrigida. Não sei se é 6 meses com idade corrigida ou se é 6 meses sem idade corrigida. Aí precisa ver tudo isso, tá? Se for 6 meses sem idade corrigida, dá super tempo, né? Melhor ainda, porque tem que ver como é que tá a lactação dela, né? Se ainda existe resquício de lactação, tem que avaliar, entendeu? Para entender, mas é possível sim, né? Pensando nesse caso aí de que tem mães que são adotivas, né? Nem gestaram e são capazes. Imagine essa mulher que já passou pelo processo da gestação, que o corpo se preparou para amamentar. Talvez ela não esteja produzindo leite materno porque não tem estimulação, tá? É importante pensar sobre isso.
certo? Qualquer coisa, só falar, tá? Mas espero que tenha esclarecido a pergunta. E a 10ª coisa pra gente fechar essa live que tá gigantesca, o 10º ponto é, olha, só pra terminar, não vamos esquecer disso. Querer ditar regras de amamentação pra mulher. Isso é um erro de todo profissional que vai atender a amamentação, mas que não tem ideia sobre a amamentação, né? E se você quer se tornar referência em amamentação, você precisa entender que a gente não dita regras de nada. Eu tive uma experiência de uma mãe, né, de ouvir de uma mãe falar assim, que começou a ter pavor da amamentação e desmamou o seu bebê porque uma fono chegou pra ela na maternidade e chegou pra lá na maternidade e fez assim, viu ela amamentando de um determinado jeito, ela era puérpera, tinha acabado de ter o seu bebê, a fono foi ali fazer teste da orelhinha e teste da linguinha. Viu a mãe amamentando e chegou pra falar assim, epa, não é assim que amamenta não, você tá amamentando tudo errado. Meu Deus. E aí, tipo assim, chegou já pegando o bebê, né, sem pedir licença, esse foi o relato da mãe. E simplesmente a mãe se retirou do lugar porque ela não aguentou ficar no lugar com essa fono e chorou muito, né? Saiu, foi ao banheiro e a mãe que ficou ali enquanto a fono tava atendendo o bebê, a mãe dela, né? A mãe da mãe, a avó do bebê. E aí, a gente não pode ser esse profissional. Se a gente quer ser referência nesse atendimento fonoaudiológico a bebês, de amamentação, enfim, a gente precisa ter muita responsabilidade. E a gente não tá ali para ditar regra nenhuma, né? O protagonista desse processo é o bebê e a mãe, os protagonistas, né, dessa história. A gente tá ali para facilitar. Sempre pensar, nós somos ponte, né, entre a mãe e o bebê e a amamentação, a gente facilita esse caminho, porque se não tivesse ponte, imagina um caminho, né, um rio aqui passando por baixo, várias pedras e aquela ponte, né, bem cinematográfica, e aí de um lado tem uma super floresta e do outro uma super floresta, e a gente é essa floresta que tá aqui desse lado, né, que a gente na verdade é a ponte que tá aqui sobre esse rio, sobre esses obstáculos, e o bebê, e aqui de um lado tem a amamentação e do outro tem a mãe e o bebê. A gente facilita esse caminho, tá? Mas em nenhum momento a gente dita a regra, em nenhum momento a gente fala, mãe, é pra você ir por baixo, não é pra você passar por aqui não. Ou então, mãe, você não pode passar por baixo, você tem que passar por cima. Quem vai dizer por onde ela vai é ela mesma, tá? Mas a gente é esse agente facilitador. E a gente tá ali não pra dizer, você tem que fazer isso ou aquilo. Quando a gente desconstrói isso na mente, a gente começa a pensar sobre tudo que a gente fala pra mulher, sobre a forma que a gente se porta frente a essa mulher, frente a esse bebê, sobre a forma como a gente aborda, como a gente toca, como a gente pega no bebê. Então é muito importante a gente sempre ter esse cuidado, né? Sempre pensar sobre isso. Ariana, muito obrigada, você me salvou. Ah, que bom, Ariana. Fico muito feliz por isso. Conte comigo, viu? Que legal. E isso, Maria, e sugerir sempre os caminhos, né? Dizer para essa mulher que existe o caminho A, o caminho B e quais são as possibilidades. Uma coisa que eu sempre digo é que assim, ó, tem gente que fala, mas a mulher que escolheu não amamentar. Será que ela escolheu mesmo? Será que ela sabia de todos os benefícios da amamentação? Que ela sabia que a amamentação poderia ser prazerosa e ela não ia ter dores, ela não ia ter fissuras, porque ela ia ter um acompanhamento adequado? Será que ela sabia isso? Ou ela foi levada por uma cultura do desmame que disse pra ela que amamentar dói, que amamentar é sofrido, que amamentar é isso, que é aquilo, e por não querer sofrer, né? Super entendo, né? Ninguém quer sofrer. Ela falou assim, não, vou dar mamadeira. Tomei mamadeira, né? Cresci com mamadeira, todo mundo tomou mamadeira aqui em casa, ninguém morreu, porque a ideia é essa, né? O pensamento é esse, né? Ninguém morreu. Então, vou fazer isso também. Só que isso não é escolha, isso é imposição social, né? Se a gente pensar, isso é imposição cultural. Imposição da cultura do desmame. Isso não é escolha. Escolha é quando você tem duas opções muito claras, que você sabe os ônus e o bônus sobre cada escolha, e aí você decide, não, eu quero ir por aqui, ou eu quero ir por ali, né? Muitas vezes as mães que escolhem, elas não sabem, não têm ideia, por exemplo, de que ofertar um bico artificial pode causar a síndrome do respirador oral na criança, né? Que com o tempo aquilo ali vai ser muito prejudicial para a arcada, vai ser muito prejudicial para o desenvolvimento dos órgãos fonoarticulatórios. Muitas mães não têm ideia disso. Então a gente precisa ser esse agente de orientação e informação para essas famílias, tá? E claro, quem escolhe o caminho são eles, e a gente tem o papel de respeitar e acolher, tá certo? Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada de verdade.
Obrigada pelas dúvidas. Se alguém ficou com alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei, sobre algum ponto, é só me chamar lá no direct, viu, que eu respondo todo mundo, tá certo? Um beijo grande pra vocês e até sexta pra nossa próxima live. Tchau, tchau!